Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. De volta para continuar estudando os princípios de interpretação da Bíblia, já quase terminando o assunto. Eu acho que essa semana a gente termina. Hoje nós vamos estudar a regra 22 das regras dos princípios teológicos de interpretação da Bíblia. É a segunda regra, que é a regra de número 22. Diz assim: olha a regra. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Esse princípio aqui é um dos muito importantes na compreensão, na interpretação da Bíblia. Deixa eu explicar aqui em breves palavras. Eu não posso formular uma doutrina baseada em alguns versículos selecionados e desprezando outros versículos que falam sobre o mesmo assunto, às vezes até em outro sentido, que pode até ser contrário àqueles que são considerados, que eu estou considerando. Isso é desonesto da parte do intérprete. É como se eu pegasse os versículos que vão provar minha tese. Irmãos, isso é mais comum do que se pensa. Eu não posso pegar versículos que vão comprovar minha tese desprezando outros que podem até ser contrários à minha tese. Aí eu estou forçando a Bíblia a dizer o que ela não diz. Então, se eu quiser ser um intérprete honesto das Escrituras, eu preciso, determinado assunto doutrinário, seja ele qual for, eu preciso considerar tudo o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, com franqueza, com honestidade, com sinceridade. Olha o que o autor aqui explica. Transparece de imediato que este é um procedimento importante no estudo da Bíblia, precisamente como é em tudo na vida. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Ele está citando Provérbios, capítulo 18, verso 13. É estulto chegar a uma conclusão antes de ouvir os argumentos todos. Assim também é um erro chegar a conclusões a respeito de determinada doutrina antes de estudar tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Por exemplo, existem numerosas passagens no Novo Testamento que dizem que você não está debaixo da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei, Romanos 3:28. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, Gálatas 5:18. Ao ler tais declarações, pode você concluir que a graça de Deus o livra de qualquer obrigação de viver uma vida disciplinada e santa. Seria isso? De maneira nenhuma. Tal conclusão seria contestada por afirmações como esta: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Ou seja, é aqui onde um estudo tópico da Bíblia se mostra útil. Você toma um tema, ideia ou ensinamento e estuda todas as passagens sobre o assunto. Eis aqui 3 espécies de estudos paralelos. Paralelos da palavra. Você pode, por exemplo, resolver estudar a vida de Balaão. E aí ele meio que mudou abruptamente da abordagem anterior, porque ali ele mostrou um exemplo lá de Romanos, capítulo 3, verso 28 e capítulo 6, de 1 a 4, em que um suplementa o outro para formar uma doutrina. Eu não posso formar uma doutrina baseada só em um. E foi um exemplo bem limitado, elementar, porque, na verdade, esse assunto sobre estarmos debaixo da lei, ele é muito amplo e tem que pegar tudo o que a Bíblia diz sobre essa questão de estar sob a lei ou não. Aí ele vai citar os paralelos e eu vou reler esse último parágrafo. Aqui é onde um estudo tópico da Bíblia se mostra útil. Você toma um tema, ideia ou ensinamento e estuda todas as passagens sobre o assunto. Eis aqui 3 espécies de estudos paralelos.
Paralelos de palavras. Você pode, por exemplo, resolver estudar a vida de Balaão. A principal passagem sobre ele acha-se em Números 22 a 24, capítulos 22 a 24. Ele foi um profeta de Deus que se deixou seduzir por um convite do rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Que conclusões você pode deduzir na vida dele? Um estudo do que os escritores do Novo Testamento dizem de Balaão ajudarão a avaliá-lo. Diz-nos Pedro que ele amou o prêmio da injustiça, segundo Pedro 2,15. Diz-nos Judas que ele foi movido de ganância, Judas 11. João acrescenta a informação de que ele aconselhou o rei de Moabe a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, Apocalipse 2,14. Então você tem que pegar todos estes textos que falam sobre Balaão para poder formular um entendimento correto a respeito da vida de Balaão. Não é só pegar o texto principal de Números e dizer que chegou a conclusões definitivas sobre Balaão. Outro exemplo, paralelos de ideias. O paralelo de ideias difere do de palavras, em que você não pode recorrer às referências de uma palavra, como pode fazer no caso de Balaão. A ideia é mais abrangente do que qualquer palavra. Um exemplo poderia ser a questão da autoridade em sentido global. Os principais sacerdotes e os anciãos perguntaram a Jesus: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus 21, 23. Você necessita estudar não somente esta passagem de Mateus 21, mas muitas outras passagens das Escrituras que tratam do assunto de autoridade. Quem é que dá autoridade a quem? Moisés registra a primeira rebelião do homem contra a autoridade em Gênesis capítulo 3. A Escritura mostra também Deus tratando severamente aqueles que rejeitaram a autoridade de um de seus servos. Isso está, por exemplo, em Números 16. Então são paralelos de ideia. Tudo que a Bíblia fala sobre a autoridade, mesmo quando não usa especificamente a palavra autoridade, mas a ideia de autoridade é preciso ser incluso no estudo sobre a autoridade a nível universal, quem a dá, em que circunstância e essas coisas. Terceiro, paralelos doutrinários. Isso inclui estudos tópicos sobre as grandes doutrinas da Bíblia, tais como os atributos de Deus, a natureza do homem, a redenção, a justificação e a santificação. Vai estudar sobre a santificação, tem que pegar tudo o que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, sobre santificação, para então formular uma doutrina baseada na santificação. Isso é assunto muitíssimo amplo, que inclusive pode ser estudado em tópicos mais específicos. Neste tipo de estudo, você resume todas as peças de informação e extrai uma conclusão, ou algumas conclusões. É bem parecido com a colocação das peças de um quebra-cabeça, reunindo-as. A isto se chama raciocínio indutivo. O processo de raciocinar das partes para o todo. Se, por exemplo, você estivesse estudando indutivamente a doutrina da igreja, chamada eclesiologia, trataria de achar todas as passagens sobre o assunto, estudaria cada uma e então as juntaria todas para formular as suas conclusões. Então, tem que considerar tudo o que a Bíblia diz sobre igreja, sobre eclésia, para então poder formular uma doutrina. Estudar uma parte, deixar outra e chegar a conclusões baseadas só naquela parte é desonesto e perigoso, vai dar errado. Na regra 24, consideraremos um princípio que tem que ver com o raciocínio dedutivo, mas precisamos observar ligeiramente o raciocínio dedutivo aqui. Este método aborda o estudo olhando para o todo e chegando a conclusões quanto às peças menores, outra vez semelhante a um quebra-cabeças de recortes. Do enigma completo você pode concluir certas coisas acerca das peças individuais. Raciocínio dedutivo é o processo de raciocinar do geral para o particular. Por exemplo, um exemplo de raciocínio dedutivo. Primeira premissa: se pedirmos de acordo com sua vontade, Deus nos ouve.
1 João 5, 14 e 15. Segunda premissa. A santificação está de acordo com a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Qual é a conclusão? Quando oramos por nossa santificação, Deus nos ouve. Então é partir das partes, aliás, partir do todo para as partes, né? É o inverso. São duas premissas opostas, então é o inverso. Raciocínio dedutivo é o processo de raciocinar do geral para o particular. A razão por que estamos discutindo aqui o raciocínio dedutivo é a necessidade de relacioná-lo com o seu estudo indutivo. Em regra, a primeira premissa em seu estudo dedutivo só pode ser feita depois que o estudo indutivo o tenha levado a compreender em que consiste a premissa e que significa. Por exemplo, no exemplo dado, santificação. Já foi definido os termos de santificação, agora parte da premissa para as partes para uma conclusão. Eu imagino que esse assunto pode gerar confusão, mas a gente vai esclarecendo isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você está assistindo esse vídeo e não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente debate esses assuntos, você pode mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp, que está na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado aqui, pedindo para entrar no grupo e eu coloco você lá. Beleza? Então, podem-se ver outros exemplos de estudo dedutivo na regra 24, a gente vai chegar lá. O estudo indutivo da Bíblia é extremamente importante no desenvolvimento das suas convicções. Estudando as partes, você pode captar um retrato cada vez mais claro do todo, do conjunto. Se você não está envolvido no estudo indutivo, devia estar. Pois se as suas convicções quanto às doutrinas da Bíblia se formaram pelo que outros lhe falaram, em vez de por sua investigação pessoal das Escrituras, resistirão nos tempos de provação? Será? Você não pode contar com que permanecerá fiel durante os períodos de adversidade, baseado no ouvir dizer. Você tem de cavar nas Escrituras você mesmo e conseguir as suas convicções pessoais. Eu tenho gasto a minha vida estudando as Escrituras. E há muitas conclusões pessoais que eu tenho estudado nas Escrituras, que eu tenho, às vezes, comentado com algumas pessoas, que às vezes fica assim, eu nunca tinha ouvido isso. E aí, numa análise, vamos perceber que eu tinha razão e foi resultado do meu estudo pessoal. Eu defendo essas coisas com unhas e dentes, como se diz. Porque foi convicção de estudo das Escrituras, inclusive sob a direção do Espírito Santo, deixando que Deus fale ao meu coração, que me dá muita paz, alegria, segurança e esperança. Infelizmente, como muitas vezes acontece, o que é importante exige trabalho duro. Ninguém vai crescer no conhecimento das Escrituras sem gastar tempo. E também não é de uma hora para outra, é tempo mesmo. Gastar tempo. Eu estou há mais de 50 anos, posso dizer assim, estudando as Escrituras. Isto é verdade quanto à formação de convicções vitais. Requer-se cuidadoso e completo estudo da Bíblia, não existe atalho. Os seus estudos doutrinários constituem a espinha dorsal das suas convicções espirituais e, por sua vez, só se pode chegar a estas estudando tudo o que a Bíblia diz sobre dado assunto, e é por isso que eu sou um entusiasta que estimulo as pessoas a estudarem sua Bíblia, a lerem e relerem suas Bíblias todos os dias e lendo sistematicamente para ler a sua Bíblia toda, para ter um conhecimento global, para então tirar as suas conclusões. Ok? É isso aí. Se Deus quiser, em breve a gente volta aqui com mais um conteúdo. Até a próxima aula, então.